A Undime, ela é uma entidade que está aí chegando próximo dos 40 anos, ela surge em 86 com o processo de democratização, de redemocratização do país, crescimento das redes municipais de educação, e ela tem como objetivo mobilizar e articular os dirigentes municipais de educação em defesa da educação pública com qualidade social. Ou seja, a educação que atenda, que seja inclusiva, que possa fazer com que a gente tenha uma cidade mais justa, um país mais justo, uma sociedade mais justa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Prefeitos, podcast onde a gente fala sobre aquilo que acontece na vida do município e olha que acontece coisa pra caramba nos municípios. E a gente hoje vai falar sobre um tema que eu adoro, que é educação. E educação não só do estado de São Paulo, embora esteja aqui falando de Águas de São Pedro, mas a gente vai falar do ponto de vista nacional, que hoje a gente tem o prazer e a satisfação de receber aqui Luiz Miguel Garcia e Angelita Ortolán, que são, respectivamente, presidente e secretário de comunicação da Undime. Luiz, apresenta para a gente o que é a Undime. Bom, primeiro é uma alegria poder estar aqui dialogando com a Angelita, representando toda essa diretoria, e mais que diretoria, acho que representando aí 645 municípios paulistas. A Undime, ela é uma entidade que está aí chegando próximo dos 40 anos, ela surge em 86 com o processo de democratização, de redemocratização do país, crescimento das redes municipais de educação, e ela tem como objetivo mobilizar e articular os dirigentes municipais de educação em defesa da educação pública com qualidade social. Ou seja, a educação que atenda, que seja inclusiva, que possa fazer com que a gente tenha uma cidade mais justa, um país mais justo, uma sociedade mais justa. Esse é o grande desafio. E nós sabemos que o desafio é tão grande que não dá para fazer sozinho. É preciso fazer juntos, E hoje a Undime, ela existe nacionalmente, ela tem uma sede nacional em Brasília e ela tem 26 seccionais em todos os estados, e o Distrito Federal, porque ele também tem rede de anos iniciais, ele também participa da Undime. Então essa é a entidade, ela representa os municípios no regime de colaboração que está lá na Constituição de 88, que diz que a educação no Brasil ela deve ser desenvolvida em regime de colaboração entre União, estados e municípios, e que todos eles estão colocados horizontalmente em termos de responsabilidade e poder. No entanto, nós temos toda uma tradição cultural no Brasil que ainda não tem muita clareza disso, e a Undime ela fortalece muito os municípios na sua identidade, na construção das políticas públicas. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos agora, e aí principalmente um recado para os novos gestores, os novos prefeitos e prefeitas que estão chegando. Como que nós vamos pensar numa política que atenda 645 realidades diferentes? Então, isso é muito importante, é na troca, trocando experiências, boas práticas, e esse trabalho é um trabalho incentivado, organizado pela Undime. E no seu papel de atuação política, nós temos um papel na luta pela construção dos programas adequados. Por exemplo, o programa agora aqui no estado de São Paulo, ele tem o nome de Alfabetiza Juntos, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, quando a gente pensa no Brasil todo. A Undime foi a primeira entidade a discutir com o MEC, antes até que o concede. Ela foi decisiva para fazer o desenho do programa com esse objetivo de sanar os problemas de alfabetização tardia. Então, nós temos vários âmbitos de atuação. E já no âmbito local, nós temos essa atuação, Angelita, muito forte de formação, Sobretudo de formação do gestor. Nós até fazemos formações que chegam aos professores, mas o nosso desafio é fazer a formação do gestor, e aí nós nos dividimos, fazemos esse trabalho chegar de forma colaborativa também entre nós. Legal. 40 anos de instituição. A gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar que o Brasil é um país relativamente jovem, de instituições jovens e que precisam ser aperfeiçoadas e que a perenidade dessas instituições colabora muito para um amadurecimento de políticas públicas.
A gente sabe que de tempos em tempos é natural do regime democrático que você tenha mudanças de prefeitos, mudanças de governadores e de presidentes, mas é muito importante que o Brasil comece cada vez mais a pensar políticas públicas que sejam de Estado, né? Que consigam atravessar gestões, né? Mais voltados à questão de enxergar os pontos de convergência do que os pontos de divergência. E eu imagino, Angelita, que assim, a educação, por ser um processo complexo, né? E muito longo de formação, ele especialmente não pode ficar sendo tão enviesado, né? Sofrer tantas rupturas comparando com outras políticas, né? Essa questão ela é bastante importante e aí entra todo aquele papel da Undime, que eu até gostaria de frisar aqui, que é importante entender que a Undime ela faz um trabalho de diálogo de segunda a segunda. São 24 horas por dia, né, que a gente tem essa reflexão ali com os gestores educacionais e a gente vem aí preparando, né, os municípios através do planejamento que a gente faz no início de cada ano, né, Luiz Miguel? E agora com os novos gestores, isso também é bastante importante. E todas aquelas temáticas que a gente faz questão, né, de ser abordado pela Undime, né, como a questão da inclusão, por exemplo, né, de todo esse trabalho, e a gente oferece esse apoio e orientação também aos municípios, né? Legal. E eu falo assim que a administração como um todo já é uma ciência desafiadora. A administração pública já tem as suas especificidades. E quando a gente vai ainda para a administração e a gestão no campo da educação, tem ainda um aparato regulatório muito denso, né? Muito complicado. Assim. Eu não sou pedagogo, né? E nas passagens que eu tive trabalhando com a educação, eu me via realmente numa encruzilhada, tendo que me socorrer de especialistas em gestão escolar que conheciam aquele regulamento tanto na área de pessoal quanto nas práticas pedagógicas. E assim, esse é um universo muito complexo, né? E assim, a gente tem, pelo menos hoje no Brasil, cerca de 5.500 secretários municipais com o desafio de se tornarem super especialistas neste segmento, né, da administração pública. Nós temos uma questão, e aí você já me complementa, que ela é até paradoxal. Porque muitas vezes o prefeito que está ali nos acompanhando, que vai assumir agora, ele vai pegar aquele professor que é brilhante em sala de aula e ele vai falar, essa é a pessoa, esse é o meu secretário, a minha secretária. E o que acontece muitas vezes, Angelita? É bem complicado, né? Porque entender todos os processos, todos os recursos, né? Estar do outro lado, muitas vezes não é ser o melhor professor que vai fazer o melhor, né? O melhor planejamento, vai buscar a melhor estratégia, vai conseguir realizar tudo que precisa ser realizado. Porque a educação ela é bastante complexa, além de ser a maior pasta, né, dentro da prefeitura. Mas não é algo tão simples assim e você não consegue fazer tudo. E aí é importante a gente considerar o seguinte, puxa vida, então não vou buscar? Não, vai buscar o professor, mas vamos qualificá-lo para as questões dos processos de gestão. Nós somos preparados e a nossa paixão de sala de aula é uma paixão pedagógica. A questão administrativa ela vai exigir outras habilidades. Da mesma forma também, historicamente a gente percebe que a gente não tem grandes resultados quando você pega administradores que vêm do campo empresarial para se tornar um secretário municipal de educação. É muito mais fácil aprender os instrumentos de gestão da educação do que você ter a sensibilidade e a visão pedagógica. Porque quando nós pegamos, e muitas vezes a conta não fecha, principalmente quando você tem um olhar só financeiro do processo. Para muitas pessoas é inconcebível você ter um professor, às vezes atendendo 2, 3 alunos em uma atividade de reforço, de atendimento, mas você transforma a vida daqueles alunos. Então tudo isso vai depender da formação, da preparação. Por exemplo, nós teremos um evento de educação inclusiva que vai tratar das questões do autismo. O autismo é uma questão que está aí, que certamente quem está chegando na administração agora vai se defrontar com isso. Quem
está já na gestão e vai continuar ou está encerrando, lutou muito para tentar dar conta da demanda e muitas vezes a gente tem equívocos, porque o que se coloca é muito assim, é direito. Não é simplesmente a questão do direito, a gente tem que pensar o que aquela criança precisa. E muitas vezes você recebe um laudo médico que mais é um processo de cópia de vários encaminhamentos que está lá. Solicito um professor de apoio, um professor de acompanhamento. E aquela criança precisa, na verdade, de desenvolver autonomia. Então, muito mais vale, acho que isso é importante, principalmente dizer aos nossos gestores, muito mais vale o laudo de um profissional psicopedagogo, de um profissional técnico da educação, do que um laudo médico para encaminhamento de uma questão educacional. Nós somos profissionais, formados, educação é uma ciência, e é preciso que a gente tenha consciência disso e que a gente dialogue, principalmente que a gente dialogue com o poder público. Porque a área jurídica, por exemplo, também desconhece essas minúcias. Eles conhecem a letra fria da lei. A lei diz que é direito, mas eu preciso sentar, dialogar com o juiz, com o promotor, né, com a família, que muitas vezes é a parte mais difícil de compreender isso, né, que é direito daquela criança aprender. E para ela aprender, ela precisa ter mais autonomia e não é pondo alguém para ficar ali de acompanhante que ela vai se desenvolver. Então, olha como é desafiador. E o dirigente, o secretário municipal de educação, ele precisa ter essa sensibilidade pedagógica, mas ele precisa administrar o orçamento, ele precisa conhecer a legislação condizente, ele precisa conhecer as minúcias, né, dos recursos humanos, o plano municipal de educação. Prefeitas e prefeitos, conhecer o plano municipal de educação é fundamental. Todo mundo que foi eleito, agora ou há 4 anos atrás, e foi reeleito, tinha um plano de governo. Mas esse plano de governo, ele é o segundo plano. O principal é aquele que é o Plano Municipal de Educação, que é a lei. Então, nós temos que olhar, nós temos que cumprir, nós temos que atender. E outra coisa muito importante é sempre dialogar, procurar dialogar com a família, procurar dialogar com a Câmara, procurar dialogar com os representantes. Isso é muito importante. Legal. E você me disse na tua abertura que são 645 realidades diferentes que cada município enfrenta. E eu não tenho a menor dúvida, porque no estado de São Paulo a gente tem, por exemplo, escolas que são urbanas, escolas rurais, escolas em fazendas, em quilombos. Então, realidades completamente diferentes e que, obviamente, não vai ser uma fórmula mágica que vai conseguir atender essas realidades, né? Mas eu acho que a Undime, Luiz, tem uma condição privilegiada, né? Porque, embora no estado de São Paulo você tenha, por exemplo, algumas escolas em aldeias indígenas, quando a gente olha o Brasil, você tem muitos outros municípios que têm essa mesma realidade. E eu imagino que a riqueza de trocas de experiências entre essas realidades semelhantes, embora geograficamente, né, em estados diferentes, mas que enfrentam os mesmos desafios, né, que tratam com as mesmas comunidades. Assim, como o Undime hoje faz essa conexão e essa troca de experiências entre, digamos assim, os semelhantes? Nós temos os eventos em que tem a aproximação, né? Nós temos fóruns, nós temos seminários, temos formações regionais que as pessoas estão juntas. E no estado de São Paulo, por exemplo, isso acontece em todos os estados. Você tem a seccional e você tem subdivisões regionais. Nós temos 49 polos. Então, em São Paulo, esses 49 polos, eles vão ter aí de 10 até 30 municípios. É uma coisa muito próxima, é quem está no entorno. Então imagine lá, a Angelita acabou de contratar uma pessoa nova para a equipe dela, precisa treinar, não deu tempo para a pessoa que saiu, mas eu tenho minha equipe funcionando. Manda lá, fica com a nossa equipe. Tá? Você acabou de assumir agora, você vai, conversa, pede para o seu secretário, conversa lá com o município vizinho, procure um Undime. Então nós, inclusive no começo do ano, fazemos uma atividade chamada Giro São Paulo e fazemos 13 reuniões nas nossas 13 macro-regiões, né? E que oportuniza também isso daí. Então, o fundamental aqui dizer é, não fique só, não se isole. E outra coisa, o município que participa da Undime efetivamente não precisa contratar a consultoria de gestão. A Undime vai fazer esse atendimento, nós temos consultoria jurídica que apoia, e essa troca é maior.
Os dirigentes municipais de educação, eles são o maior repertório de soluções de educação básica. É questão de trocar. E esses ambientes já existem. Na nossa plataforma, nós temos uma plataforma Conviva, que é uma plataforma de gestão, mas também tem uma área que é um espaço para que você coloque boas práticas. Você pode registrar as suas boas práticas, você vai lá, você vê outras boas práticas. E você tocou num assunto que a gente vem conversando, né, Angelita? Que a gente pretende ampliar, inclusive, eventos de trocas, né? Com essas trocas de experiências, porque muito antes da própria academia chegar a algumas soluções, no dia a dia, o cotidiano já nos exige essa resposta. Eu acho que isso é muito importante. Eu fui presidente da Undime Nacional por 2 mandatos, e tem algumas coisas, né? Hoje são 5.569, era 8, ano passado teve um novo município no Brasil. Então são 5.569. Nós temos municípios, na região norte, por exemplo, no centro-oeste, que às vezes você tem lá 4, 5, 6 idiomas diferentes. E você precisa respeitar a cultura, gerar material desse processo. Tá? Então são realidades assim realmente muito pitorescas. O país, ele não só é um país continental, como ele é um país muito desigual. É diferente ser um país continental como é os Estados Unidos, muito homogêneo, e um país continental como o Brasil, como a região sul-sudeste, muito diferente de uma norte e nordeste. É um país gigante, diverso e ainda com muitas desigualdades regionais que precisam ser, por N políticas, né, tratadas. E a gente falou de gestão, e eu acho que esse é um tema que, obviamente, preocupa naturalmente quem está chegando, né, no seu primeiro mandato. Eu falo que acabou o primeiro desafio de conseguir ser vitorioso nas urnas, e agora vai começar um outro desafio, e assim, como é que eu consigo assumir a máquina e começar a mostrar resultado com rapidez, né? A gente sabe que, geralmente, o corpo de servidores de uma prefeitura é uma fonte de riqueza enorme, né? Assim, poder valorizar o trabalho e o conhecimento daquelas pessoas que já estão no serviço público há muito tempo, mas, obviamente, os secretários, especialmente, que chegam, na primeira semana tem que descobrir onde é que fica a gaveta, né? Onde é que ficam assim, as coisas. Esse portal que você mencionou, em termos de gestão, que ferramentas ele pode trazer para ser um acelerador da gestão desse secretário municipal? Pode começar? Bom, é chamado de Conviva, né, essa plataforma, e aí ela vem trazer para o dirigente e suas equipes técnicas dentro da secretaria todos os processos que envolvem a educação, desde a equipe, a rota do ônibus escolar, as leis, decretos, formações, orientação para nutricionista, por exemplo, né, que faz parte da equipe da educação, porque a equipe da educação ela é bem complexa, ela é muito ampla, né? E dentro dessa plataforma você consegue tanto acompanhar o seu dia a dia, o que o dirigente precisa fazer naquele mês, no mês de janeiro, por exemplo, até a prestação de contas da alimentação escolar, do transporte escolar, quando fecha esse ciclo, o que precisa ser feito, né? E também a parte da aprendizagem, que é muito importante, né, Luiz? Lá ficam armazenados os dados do censo, que pode ser migrado, né, os dados do censo, e aí você tem acesso à sua rede, né, aos avanços. Quando eu falo aprendizagem, lá ficarão todos os dados, língua portuguesa, matemática, e aí você consegue partir, né, de um planejamento, você tem uma visão de como está a rede, né, e você consegue também ir alimentando esse processo dentro do Conviva para que todo mundo tenha acesso e consiga montar aí suas equipes, o seu trabalho, o que precisa ser feito. Então, assim, é uma plataforma bastante completa, né, que ela vem aí orientar o dia a dia, e você recebe esse suporte. Não é só você, eu vou acessar, vou ver, não entendi, e como é que fica. Não, você tem esse suporte, tanto da equipe do Conviva quanto da Undime, para você realizar ali todos os processos, né?
Uma ferramenta de governança, no final das contas, né? Eu digo que ele ajuda quem está chegando a entender a sopa de letrinhas, né? Exatamente. O que é o Fundeb, o que é o VAR, VAR, toda aquela sopa. Então ali tem registrado, tem muitas videoconferências que tratam das leis que foram surgindo nos últimos anos, apresentam, explicam, analisam. Então isso vai ajudar muito nesse processo, né? E tem uma coisa importante também, que é uma plataforma que, primeiro, que ela não tem custo para os municípios. Os municípios associados ao Undime têm acesso ao Conviva. O dirigente ele vai poder cadastrar algumas pessoas da equipe dele, gestores escolares, sem custo algum. Então, aquele município que não tem uma plataforma, mas eu já tenho controle de tráfego no outro, porque ok, né? Mas ali tem várias ações. E é muito interessante, quando nós pegamos o mapa de uso, nós vimos que as regiões Norte e Nordeste, que são regiões mais pobres do país e têm mais dificuldade de ter acesso às soluções tecnológicas, são os que mais usam. Então, um uso muito forte. Tá? E, inclusive, em função até a dificuldade mesmo de acesso à tecnologia que eles têm, acesso à internet, ainda assim a plataforma roda muito bem. Então, acho que ela é muito importante nesse sentido. E outra coisa, você tem ali um material com curadoria. Você não tem o risco que tem hoje. Eu procuro uma lei, eu procuro isso ali, eu entro, dou um Google e você está muito sujeito a ter informação que não tem a qualidade que você precisa para um processo de gestão municipal. Então fica aí o convite, né, para que todo mundo possa usar. E tem uma coisa importante agora que nós estamos trabalhando, que é importante dizer, né, Angelita? Nós estamos agora solicitando aos municípios que façam o seu memorial de gestão. E a plataforma está pronta para isso. Ela vai te fazendo perguntas, é interativo, você vai alimentando com dados, com fotos, com detalhes dos projetos, e ao final ele vai te gerar um livro. Você sai com um livro em PDF, pode imprimir, encadernar. Para quem sai, é maravilhoso, porque você tem um histórico do seu trabalho. No dia 31 de dezembro, essa plataforma fecha, e para você ter acesso de novo, você tem que recadastrar. Mesmo se permanecer o mesmo secretário e o mesmo prefeito. Manda o documento, manda o ato de posse e então volta a ter acesso. Mas eu não apago o que estava lá. Então sabe aquela realidade antiga, ultrapassada, mas que infelizmente ainda existe de limpa a gaveta, apaga o computador? Não vai ter isso. Tá tudo lá. Aliás, eu acho sofrível, que só apaga, só deixa uma gaveta vazia quem é vazio, né? Exatamente. Então quem não tem nada a deixar... Mas quem fez um bom trabalho vai poder deixar esse trabalho, e o que a gente quer é educação. É um legado, né? É um legado, exatamente. É um instrumento legado. E para quem chega, você tem tudo ali organizado e pode avançar a partir daquilo. Eu acho que a gente tem falado bastante nas últimas conversas sobre esse momento de transição, né? Eu acho que o Brasil, de novo, mesmo sendo um país ainda jovem e tudo mais, a gente tem um histórico recente de transições muito republicanas, né? Mesmo entre grupos políticos antagônicos, né? Nas várias esferas do poder, de uma maneira que acho que privilegiam o espírito republicano, democrático e a natural troca de orientação que o cidadão exerce na urna de tempos em tempos, né? Eu acho que se os homens e mulheres que estão à frente da administração pública não têm a grandeza de entender esse processo, eles realmente estão no lugar errado, né? Deveriam procurar outro campo de atuação, porque o campo político ele necessariamente pressupõe essa alternância que a gente já percebe que em qualquer regime democrático ele é muito melhor do que qualquer solução boa em definitivo, né? Com certeza. E tem uma coisa importante nesse processo, quando a gente faz essa reflexão, que é o fato de você poder refrescar conceitos, trazer novas possibilidades, mas tem alguns elementos que são centrais. Criança não pode estar fora da escola. Alguém duvida disso? É inquestionável. Se eu vou fazer uma parceria com iniciativa privada para gerar vagas, não sou contra parceria com iniciativa privada, tem que ser o poder público, é outra história. Mas criança não pode ficar sem vaga na escola. Então esse é um ponto pacífico. Criança não pode abandonar a escola tem que ter qualidade. A gente tem que aprender. Então a gente tem que gerar perspectivas. O aluno do ensino médio, hoje ele pede muito mais do que ele pedia no tempo em que eu estava no ensino médio. Então essas coisas são consensuais. Eu posso ter diferentes formas de fazer chegar, mas isso é comum. Então, como você disse, não tem mudança que vá mudar essa realidade.
E nós ainda temos... E agora é importante colocar, porque às vezes a gente tem muito essa coisa assim, puxa, mas isso, olha, o analfabetismo é um atraso. Gente, nós começamos a universalizar a educação a partir da Constituição de 88. Pensando enquanto país, é muito recente. O nosso caso é um caso de sucesso mundial de democratização da educação, de abrir acesso, de colocar a criança na escola. Então, nós não podemos ficar com essa sensação de que nada funciona. A educação pública, ela é aquilo que permite você saltar em uma geração da pessoa que limpava o chão da escola, o banheiro, como era o meu pai, que era o servente da escola, para ter um filho dirigente municipal de educação naquela mesma escola. E dá tempo dele, ele teve tempo de poder ver o filho ali secretário, e minha mão não tem os calos que tinham na mão dele. E nada me tira, eu posso ter um momento difícil aqui, outro ali, é porque a escola põe, isso é seu. Montou um negócio, faliu, não tem importância, você tem uma estrutura, você retoma, levanta, tropeços faz parte. Então, a educação pública é que faz isso. Então, quando você que é prefeito, você que é prefeita, você que é vereador, está aqui atendendo, você é representante público, esse é o compromisso da escola pública. O Brasil não vai ser grande transformando a escola privada, porque a escola privada ela já está trabalhando com todo mundo que está ali no extrato e vai ficar acomodado daquela forma. A gente precisa transformar aqui na base, é fazer as pessoas saltarem. Agora, não adianta ser uma solução que leva para saltar 1, 2 ou 3. Ou vamos todo mundo, ou sobe o meu município vizinho, todas as escolas dentro da minha cidade. Então, a gente vai começar do que eu posso fazer. Né? E o que eu transformo? Eu transformo a minha ação. A minha ação pode inspirar a ação do lado, o outro do outro, e a gente vai fazendo esse efeito pedra na água, expandir, para a gente ter um país grande. Então, sem essa transformação da educação pública, não tem transformação de país. Só que para aqueles que são pessimistas de plantão, Angelita, eu lembro que tinha muita gente que dizia assim, né? A gente vai demorar 20 anos para recuperar a questão da pandemia. Gente, nós 2 anos e pouco depois, já tem muitas redes que já conseguiram chegar em nível de desempenho anterior lá, com base nas avaliações do ano passado. Uhum. Se nós pegarmos hoje, eu vou dizer que são pouquíssimos os municípios que já não superaram o que estava lá. E nós não estamos falando de pouca coisa, estamos falando de crianças de 5º ano que foram alfabetizadas quando voltaram para a escola. Sim. Então, e aí eu acho que você tocou num ponto que eu acho extremamente importante quando a gente vai discutir educação, a gente sempre ter isso na mesa, que são os indicadores, né? Há algum tempo atrás se discutia acho que a educação muito na base da experiência pessoal e do achismo, né? Olha, eu acho que isso é bom, eu acho que aquilo é bom. Quando você começa a ter indicadores, e aí eu acho que a questão de ter modelos de avaliação consistentes e recorrentes de longa data. Eu consigo, se a cada 2 anos eu mudo a maneira de avaliar, eu não consigo comparar nada com nada. Quando eu começo a ter métodos de avaliação que atravessam 1 década, 2 décadas, 3 décadas, você começa a ter parâmetros de comparação para orientar o gestor, que por mais bem intencionado que seja, ele pode ter uma ideia brilhante, que ele coloca em prática e percebe que o indicador mostrou uma piora, né? Isso pelo menos tem que servir como um indicador. Pô, mas será que eu estou no caminho certo ou não? Isso você volta para a prancheta, planilha novamente, né? E aí eu gosto muito das avaliações de como os educadores olham os indicadores e como muitas vezes a grande imprensa olha os indicadores. A grande imprensa geralmente pega lá os piores casos, sempre um viés mais punitivo, né, de expor aqueles municípios, aquelas escolas. E muitas vezes não é uma análise real. E não é conjuntural, né? Às vezes você tem um município que sofreu enchente, né, que teve alguma questão de violência local, que teve impacto, só que isso não aparece naquele indicador. Quando você olha, você vê os indicadores sendo interpretados pela comunidade, né, de educadores, eles têm uma sensibilidade muito maior para se preocupar muito menos com quem é o culpado, né? E muitas vezes revelar ali qual é o diagnóstico, né, de próximas ações que precisam ser feitas, né? Então, eu vejo com muito otimismo assim, uma organização de âmbito nacional como a Undime, poder fazer, assumir o protagonismo desse diálogo, né, dessa troca, do prefeito que muitas vezes se sente isolado. Olha, mas só o meu município aqui na minha região tem essa característica. Você pode ter certeza que olhando para o Brasil, você vai achar
vários municípios muito parecidos com você e que talvez sejam interlocutores muito atentos, né, à tua dor, à tua necessidade. Os indicadores, eles são importantíssimos, mas o gestor, ele tem que ter a sensibilidade, né, para autoanalisar, né, para entender se tal investimento que ele fez, se realmente teve um impacto positivo ou não. Porque muitas vezes um gestor que ele chega com uma nova ideia, ele quer trazer isso, quer trazer aquilo, quer abortar tudo que tinha antes e trazer tudo novo. Mas será que aquilo vai realmente ter um impacto positivo? Será que não seria bom analisar os projetos que existiam e dar continuidade? Né? Então, precisa também ter essa sensibilidade, né, de reconhecer os bons projetos e de se autoavaliar, né, de entender, eu vou construir uma biblioteca. Isso realmente fez a diferença na sua rede? Né? E a gente tem que pensar muito nas oportunidades. Né? A gente fala muito sobre isso, né, Luiz? Quais as oportunidades que eu vou oferecer ao aluno? Né? E a rede pública, ela é a rede que não existe nunca. Não existe expulsão de alunos para nós. Pelo contrário, nós corremos atrás daquele que abandonou a escola. Né? Nós queremos todos, nós estamos inconformados com aqueles que saem. E tem uma questão que a gente precisa, acho que você tocou num ponto nevrálgico, que não dá mais para educar com base na experiência de como nós fomos educados. Eu tenho 53 anos. Olhar para 45 anos atrás, 46 anos atrás, para alfabetizar uma criança hoje, que está sendo bombardeada numa cultura multiletrada como a nossa, é um crime, não vai ter resultado. E outra coisa importante, nós temos que compreender que educação é ciência. Falácias à parte, educação é ciência, é técnica, tem várias possibilidades, tem diferentes caminhos, não tem receita única para ninguém. É método isso, é método aquilo, é não sei o quê. Para de demonizar aquele método e vai conhecer várias possibilidades para você trabalhar aquela que se adequa naquele aluno, naquela situação, naquela realidade. Outra coisa muito importante, por exemplo, quando nós olhamos IDEB, o IDEB ele realiza uma prova que vai avaliar português e matemática. Por si só, ele já é muito limitado. E os conhecimentos das outras áreas? Então, aquele município que coloca toda a sua carga horária em português e matemática e deixa de ensinar ciências, deixa de gerar novos cientistas, deixa de olhar para as questões socioemocionais, envolvimento, para a felicidade desse aluno, ele pode, então, ter uns resultados que vão lá para cima, mas não representam nada. Ele pode gerar crianças tristes, felizes. Os países no mundo que têm os melhores índices, por exemplo, de avaliação em matemática, têm os maiores índices de suicídio juvenil e infantil. Então, nós precisamos olhar para isso. Outra coisa muito importante, escola inclusiva, sobretudo quando ela começa um processo de inclusão, ela tende a derrubar esses índices, porque você está recebendo, integrando, e você não diferencia aluno, você não separa aluno para fazer prova. Pelo contrário, você precisa de um diagnóstico geral. Então, é preciso ter essa sensibilidade. É muita irresponsabilidade quando você vai ranquear dados e comparar uma cidade com outra. O que é preciso e importante fazer e serve? A escola olhar para si mesma. Eu vou olhar para a minha prática. Como eu estive lá? O que eu fiz? Deu certo? Não avancei. Então, o que nós fizemos aqui não deu certo. A gente precisa retomar. Mas, sobretudo isso, educação é ciência. O professor é um cientista, ele faz uma universidade, ele se prepara para aquilo, né? E ele vai buscar depois os colegas apoio para isso. E outra coisa é que o professor é um profissional que nunca está pronto. Ele sempre precisa buscar mais, porque os nossos alunos estão se transformando. Maravilha. Se transformam o tempo todo. Bem, eu falei que a gente ia falar sobre educação hoje, acabamos recebendo uma aula sobre gestão municipal focada na educação. Luiz, quero agradecer imensamente a tua participação e o teu tempo. Angelita, igualmente. Eu não tenho dúvida que a educação ele é o caminho de transformação, não só de uma história pessoal como a sua, mas também a história de transformação de um país.
um país que a gente falou que ainda é tão desigual, mas que vem caminhando, né? Um país jovem, mas que vem caminhando, acho que na direção correta, buscando universalização do ensino, alfabetização, corrigir distorções com, né, a alfabetização tardia. Ali, problemas temos todos e são muitos. E aí eu acho que a Undime pode colaborar realmente, trazendo as soluções, as melhores práticas, né, e criando um diálogo nacional que certamente todos ganham. Eu fico muito feliz de poder dialogar, discutir. Quem não confia no Brasil, quem não confia no seu município, não vem falar comigo não, porque está falando com a pessoa errada. Eu sou muito otimista, porque quem olha para trás vê tudo que avançou. Então, eu acho que, primeiro dizer que quem vai ser gestor agora, você que é prefeito, prefeita eleita, você tem o privilégio e a oportunidade, né, de transformar a vida de tanta gente. Essa é a grande diferença do gestor público. A ação dele impacta de forma muito intensa muita gente. E a educação ela é um impacto que vai ficar para sempre, de longo prazo. E você definiu a sua secretária, o seu secretário, o seu diretor, o seu dirigente de educação, procure um Undime, fala para eles, procura, tem uma tal de Undime, dá um Google aí, você vai achar, procura lá, a Angelita vai atender, o Luiz Miguel vai atender, a equipe toda, a nossa diretoria, ela tem pessoas em todo o estado trabalhando, nós somos dirigentes, a diretoria todas compostas por dirigentes, tem a equipe técnica que trabalha, mas nós estamos lá pronto para atender. Então, chegou, procure a gente. E nós também enviaremos a todos os prefeitos e secretários recém-assumidos no mês de janeiro, um material que tem o guia dos 100 primeiros dias, que ele já ali ele traz um plano de trabalho, ajuda o dirigente a ter esse plano de trabalho, e também um outro material que já traz uma explicação mais profunda. Fora as atividades que nós temos aí, as dezenas por todo o estado. Então já está convidado. E nós temos também no início do ano o seminário de gestão. De gestão, né? de planejamento. Última semana de janeiro, gestão e planejamento, já fica o convite. Maravilha. Tem data já? Não, normalmente é final de janeiro Última que a gente semana, faz, né? Na última semana. Mas isso acontece todo ano, né? E é muito bom, porque vem nortear todo o nosso trabalho, né? Maravilha. Gente, então, mais uma vez, obrigado a você que esteve conosco. Acompanhe as atividades da Undime, porque vocês viram que o calendário aqui é para o ano inteiro. Um abraço, até mais.